Eu tinha sido solteiro por 20 anos e eu estava cansado disso. Ter 32 anos e ser solteiro não é brincadeira. As experiências traumáticas de ver seus amigos se casarem, terem filhos e alcançarem seus sonhos são semelhantes à depressão sem esperança de um paciente esquizofrênico mental. Eu queria uma esposa, eu queria ter filhos, eu queria um emprego estável. Eu estava cansado de trabalhar no Burger King e viver sozinho em um apartamento de estúdio. Eu estava quase certo que eu memorizei 90% das pornostars da internet pelo nome, e todos os sites pornô já estavam como os meus favoritos no Internet Explorer. Então, eu decidi ir para um evento de namoro. Eu escolhi o meu melhor traje e saí pela porta. Bom, tenha em mente que eu trabalhava no Burger King, por isso, as melhores roupas que eu poderia pagar eram algumas camisas medíocres esfarrapadas e calças que eu comprei no Walmart durante o evento de saudão. Entrei no evento, tentando exibir um pouco de confiança que eu tinha deixado. Eu estava desanimado instantaneamente quando vi todos os outros machos concorrentes em seus ternos Armani, uísque de alta classe na mão e auras fedendo a nada. Mas a autoestima é a vaidade pura. As senhoras lá estavam vestidas com vestidos finos, alguns deles bastante decotados, e cheiravam como um jardim de flores desenhado pela própria Martha Stewart. Então, o jogo do namoro começou. A primeira garota com que sentei era muito jovem, uma mãe de 22 anos com 3 filhos. Ela tinha feito um monte de erros em sua vida e parecia muito mais do que eu poderia suportar. Logo de cara, ela me contou sobre como ela estava sóbria de 4 dias de metanfetamina e foi à procura de se estabelecer com um bom homem que não parecia com uma morsa. Eu passei os próximos 4 minutos fazendo uma conversa pequena, literalmente temendo por minha vida. Uma vez que a campainha tocou, eu disparei para fora da minha cadeira com velocidade de uma gazela. A jovem parecia ofendida demais, mas, honestamente, o que ela esperava? A próxima mulher era muito velha para mim. Eu tinha pensado que esses eventos tinham regulamento de idade e que tinha reuniões diferentes para pessoas em diferentes fases da vida. Eu não sou nenhum pervertido, mas a ideia de tirar sua camisa não me acalmava. Minha decisão foi finalizada assim que ela trouxe seus netos. Eu mal posso lidar com uma geração de jovens, muito menos 2. Eu perguntei se ela precisava de ajuda para sair da sua cadeira após a campanha soar. Mais uma vez, um outro olhar escuro. A próxima mulher parecia muito mais atraente. Ela tinha 26 anos e estava estudando para ser enfermeira de um hospital local. Ela amava as crianças, mas não tinha nenhuma, que foi um alívio para mim. Ela parecia bem mantida e estável, nenhuma mentira. Meus olhos passearam um pouco ao sul algumas vezes durante a reunião. Ou ela não percebeu, ou não se importou. Como ela nunca reclamou, eu perguntei-lhe qual era o seu número, quando a sessão terminou. Sorri para ela e agradeci o seu ouvido atento. Não me admira que eu tenha sido solteiro por tanto tempo. Levantei-me para a próxima mesa. Enquanto isso, eu fechei meu telefone por acidente e percebi que o telefone não salvou o seu número, de modo que se perdeu para sempre. Ah, pelo amor de Deus. 0 para 3 pessoas. A próxima mesa estava vazia. Que piada. Se eu quisesse sentar e olhar para uma parede, eu teria ficado em casa. Nada realmente a dizer aqui, seguindo em frente. Bom, este é o lugar onde a história começa a ficar obscura. A mulher que eu conheci na mesa ao lado foi a mais interessante de todas, mas não de uma maneira ruim. Ela tinha longos e longos cabelos negros e olhos verdes. Ela tinha um sorriso bonito e um corpo apertado com um presente. Vestido preto, sapatos pretos, tudo preto. Para alguém vestido dessa forma, parecia alguém gótica. Ela tinha uma personalidade borbulhante. Tudo o que eu disse a fez rir, e eu me senti como um rei falando com essa garota. Ela tinha 27 anos e estava atualmente desempregada. Ela era casada com o marido antes, mas ele havia deixado ela depois dos seus 2 filhos morrerem de leucemia. Ela me disse que o câncer estava entrelaçado com a sua linhagem. Portanto, em excessos de raiva numerosos, seu ex-marido a culpou por dar câncer às crianças e saiu. Muito triste pela perda de toda sua família, ela se mudou para a cidade há algumas semanas e estava vivendo no desemprego, incapaz de continuar trabalhando devido à depressão e o pânico paralisante que ela sofreu como resultado do seu abandono. Apesar do tormento em sua vida, ela nunca parecia deprimida sobre isso. Ou ela era incrivelmente otimista sobre a vida, ou ela era uma das melhores atrizes que eu já tinha visto. De qualquer forma, eu estava disposto a tentar. Perguntei-lhe se ela gostaria do meu número. Descobriu-se que ela tinha tido algumas reuniões desta convenção particular a si mesma e queria fazer algo mais divertido. Ela atirou-me um convite.
e já que eu era um homem solitário de 32 anos de idade, ela não teve que pedir 2 vezes. Eu nunca entendi o que ela viu em mim sobre todos os outros caras. Eu fui espancado e quebrado sem aspirações para melhorar a minha situação atual. Talvez ela entendia como eu me sentia, considerando toda a dor que ela sentiu, e decidiu conhecer quem eu realmente era sobre este casulo de segurança emocional. Senti um fio de compaixão entrelaçado entre todo o estresse e trauma que estava disposto a entrar em um ouvido para qualquer um que sentiu a mesma dor. Eu fiquei realmente fascinado com a sua presença, atraído por sua personagem. Eu nunca me senti assim antes. Nós decidimos ir a um salão de bilhar. Aparentemente, ela costumava ser uma regular em outro salão de bilhar em sua antiga casa, vencendo torneios locais e fazendo um nome para si. Eu confesso que eu não era muito bom em bilhar, mas eu estava animado mesmo assim. Cada tiro que ela fazia era perfeito. Dentre os 17 jogos que fizemos, eu acho que eu fiz cerca de 23 tiros. Ela simplesmente continuou mandando na mesa. Foi engraçado, porque ela ficava pedindo desculpas por ser tão boa. Eu dispenso o pedido de desculpas e elogio em sua habilidade, fazendo-a rir ainda mais. Toda vez que ela ria, eu ficava mais e mais excitado. E para ser honesto, eu estava sempre animado quando a bola caía do meu lado da mesa. Você sabe, porque ela se abaixava para pegar os seus tiros, como muitos profissionais fazem. Bom, saímos depois disso. Ela disse que tinha que ir para casa, que tinha algumas coisas para fazer, sendo nova no bairro e tudo mais. Eu concordei, desde que eu tinha um aplicativo no Facebook que eu tinha que atualizar. Obviamente, eu não lhe dei essa razão. Jesus, o que há de errado comigo? Passando uma garota incrível para o Facebook? Bom, trocamos números e nos separamos. Semanas e meses se passaram. Continuamos a conversa e, finalmente, começamos a namorar regularmente. Depois de cerca de 7 meses de namoro, eu a pedi em casamento. Eu falei para nos casarmos no dia 17, já que o número de jogos que jogamos no nosso primeiro encontro foi esse. Ela achou romântico e voou para os meus braços, gritando sim para todos os céus. Isso foi incrível. Eu me mudei do meu apartamento para sua casa. Eu sempre admirei a sensação acolhedora da sua casa de 2 quartos, algo perfeito para começar uma família. Quando eu estava movendo as minhas coisas finais, eu percebi o quanto de confusão que eu estava fazendo, com as minhas caixas de coisa e tudo. Eu pedi desculpas e fiz um sinal para o porão para terminar de mover as minhas coisas. Seu rosto instantaneamente se lançou ao meu. Com uma voz apressada e quase frenética, ela me garantiu que iria cuidar do resto das minhas coisas e que eu deveria relaxar. Foi um pouco estranho, com certeza, mas ela já tinha passado por tanta tristeza ao longo da sua vida que ela ter uma doença psiquiátrica é algo que eu esperava. Os próximos meses foram ótimos. No dia do casamento, o beijo que compartilhamos no altar foi tão especial que eu acredito firmemente que anjos nos cercaram com harpas e com trombetas. Bom, eu vou deixar de fora os detalhes da lua de mel, já que isso não é um texto pornográfico. Bom, mas tinha uma coisa estranha. Ela estava sempre desconfiada que eu me aproximasse do porão, às vezes ao ponto de discutir comigo sobre isso. Mas, fora isso, eu não vi nenhuma falha nela. Até tudo o que eu sabia sobre a vida foi destruído. Um dia, ela me disse que estava indo para o supermercado, e eu notei que eu queria um pouco de carne moída para fazer hambúrgueres para o jantar. Ela sorriu para mim com aquele sorriso bonito e adorável. Depois de subir a escada corporativa do Burger King, eu tinha finalmente atingido a posição de gerente financeiro regional para todo o estado. Eu estava trabalhando em alguma planilha de orçamento, avaliando os custos de todas as franquias em todo o estado. Foi um processo longo e árduo, mas eu estava ficando um pouco acima de 6 números para ele. Então, eu não estava reclamando. Depois de cada relatório totalmente concluído e avaliado, eu mudei os meus arquivos para um pendrive USB, para que eu pudesse enviá-los para um computador para uma reunião corporativa no dia seguinte. Para o meu horror, com apenas 3 relatórios deixados para terminar, o computador deixou de funcionar. Se eu não terminasse esses relatórios, eu certamente iria perder o meu emprego. Eu liguei para minha esposa perguntando se ela tinha um outro computador ou algo que eu poderia usar, mas ela não respondeu. Eu vasculhei a casa para encontrar algo para poder continuar os meus relatórios. Tempos desesperados pedem medidas desesperadas. Então, eu peguei o risco ousado de me aproximar do porão. A alça foi excepcionalmente fria e a porta estava trancada. Frustrado e derrotado, eu caí para o sofá em uma depressão. Isto é, até que eu percebi que havia um vaso de flores específico que minha esposa sempre guardou como sua vida. Em um palpite,
Eu fui para ele e encontrei a chave no fundo sobre a sujeira. Ótimo. Então, me dirigi ao porão. Assim que eu abri a porta, um odor rançoso e tangível me atacou. As pesadas camadas de pó sobre toda a superfície sugeriam que o porão não havia sido acessado em anos. Usando o celular como uma lanterna, eu me guiei pelas escadas e acendi um interruptor de luz. Surpreendentemente, a lâmpada ainda funcionava. As paredes pareciam moldadas, a madeira quebrada, e o fedor era podre, e todo o lugar estava em desordem. Eu encontrei um forte sentimento de que sofria depois de colocar o pé na sala. Então, eu rapidamente procurei por algum computador antigo com a intenção de usá-lo lá em cima, o mais rápido possível. Para minha sorte e espanto, havia um velho laptop e carregador no canto, escondido sobre algumas caixas e livros. Curiosamente, uma das caixas era uma que ela trouxe para baixo depois que eu me mudei. Dentro havia algumas coisas que eu não tinha visto há muito tempo. Bom, ignorando a nostalgia, agarrei o computador e carregador e corri até o quarto principal. Depois de dar ao laptop alguns minutos de poder e inicializá-lo, percebi que ele ainda estava no Windows XP. Bom, foi bastante dinossauro tecnológico em comparação com os equipamentos modernos, mas teve o Microsoft Office, por isso já era aceitável. Assim que o Windows concluiu a inicialização, uma mensagem de sistema apareceu na tela, informando que novas fontes foram adicionadas ao cachê de vídeo marcado. E se eu gostaria de verificar. Eu nunca tinha visto uma mensagem de sistema como esta antes. Eu fui levado para um arquivo oculto que exigia uma senha para acessá-lo. Revirando os olhos, eu mudei meu cursor para o X, fora do programa, quando de repente, algo digitou a senha para mim. Um pouco assustado nesse momento, eu estava sugado para dentro da tela. Houve 4 vídeos, intitulado Ele.avi, 1.avi, 2.avi e por último, Porquê.avi. Todos os 4 tinham miniaturas de um preto puro. Curioso, eu cliquei no arquivo intitulado Ele.avi. Eu nunca deveria ter feito isso. O vídeo foi extremamente instável e granulado. Eu mal podia distinguir a figura de um homem amarrado a uma cadeira com algum tipo de corda metálica. Uma mulher movendo-se como se ele estivesse flutuando no ar, sem mover um único osso em seu corpo, mas capaz de passar devagar ao redor da sala. Ele entrou em cena. Para meu horror, ela trouxe uma faca e começou a lentamente cortar o homem. O homem gritou de dor brutal quando a mulher lentamente o cortou em pedaços. Sangue derramado de sua boca e todas as suas lacerações quando a mulher enfiou a faca mais profundamente. Sua roupa foi lentamente retirada do seu corpo e depois de cada peça removida, ela usou um isqueiro para queimar todos os cabelos recém-expostos em chamas. Coberto de queimaduras horríveis e terríveis cortes, o homem tinha parado de gritar e agora estava simplesmente chorando. Ele ocasionalmente gritou, "Por quê?" Cada vez que ele fazia isso, a mulher esfaqueava novamente. Ela começou a rir quando o homem começou a vomitar sangue e entranhas. Ela pegou os pequenos pedaços sólidos de vômito com a faca e lentamente lambeu a faca, rindo como uma garotinha. Ela então começou a arrancar o olho esquerdo do homem enquanto ele estava ainda vivo, e eu não podia ver mais, então eu fechei o vídeo. Abalado e horrorizado, eu cliquei no 1.avi. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Desta vez, era um rapaz jovem, de cerca de 8 anos de idade, preso à cadeira. Ele parecia confuso e inocente. Eu balancei a cabeça e caí em lágrimas. Aquilo não deveria estar acontecendo. Aquilo não podia estar acontecendo com aquele rapaz. Este vídeo foi da mesma qualidade que o último. No entanto, o fundo era muito mais brilhante. Eles pareciam estar em uma casa abandonada, caindo aos pedaços e em ruínas. A mulher flutuava sobre o menino, assim como ela fez no último vídeo, e beijou suavemente no seu rosto. Ela lentamente trouxe lâmpada de calor, a fonte do brilho mencionado antes. Ela foi trazendo um por um até que o vídeo ficou totalmente branco. Depois de um tempo, a câmera foi escurecida para que o menino pudesse ser visto novamente. O olhar inocente, uma vez vista no início do vídeo, se transformou em um olhar de dor. As lâmpadas de calor começaram a lentamente queimar suas roupas e pele. Bolhas e bolhas começaram a se formar rapidamente em sua pele, quando ele gritou de dor. Tal como aconteceu com o homem no último vídeo, ele gritava, "Por quê?" E depois disso, foi brutalmente atacado com um cinto cravejado com pedaços que pareciam ser de vidro quebrado. As bolhas começaram a ferver enquanto a criança foi assada viva. Eventualmente, os gritos pararam e o menino caiu em convulsões. Neste ponto, a risada do último vídeo pode ser ouvida novamente, desta vez ainda mais alta. Ela então pegou uma faca e esculpiu. Eu mereci isso, no tronco da criança, enquanto ela gritava. Eventualmente, o menino parou de se mover.
Eu fechei o vídeo naquele ponto. Eu precisava ver o próximo. Eu tinha que testemunhar isso. Este teve que ser interrompido. Com essa determinação, eu cliquei em 2.avi. Desta vez, não havia ninguém preso à cadeira. Em vez disso, um assento de carro infantil estava na cadeira, com o que parecia ser um recém-nascido, firmemente amarrado dentro. Como os vídeos anteriores, uma mulher flutuava sobre a criança. Ela esfregou a cabeça rapidamente e saiu da câmera. Ela voltou com uma seringa e enfiou violentamente no corpo da criança. A seringa tinha um líquido azul. O vídeo começou a avançar rápido. No começo, a criança parecia normal, feliz, sorrindo e despreocupada. Como o avanço rápido progredia, o menino crescia mais e mais desconfortável e começou a tossir e chiar. Ela começou a vomitar um líquido branco e começou a chorar, quase como se ela estivesse dizendo por quê. Uma garrafa escurecida foi brevemente colocada na frente da câmera. Estava escrito suco saboroso. A garrafa foi entregue à criança, um líquido azul que chiou quando atingiu o chão. Gritos horripilantes irromperam do bebê enquanto ele caía em mais uma condição instável. A risada do vídeo anterior se apresentou, mas dessa vez foi muito mais alta do que antes. Determinado a chegar ao fim, eu fixei meus olhos na tela, apesar do quanto eles estarem puxando para desviar o olhar. A mulher estava gritando em um alto riso. A mulher jogou a criança de cabeça, tão duramente quanto podia para a parede. A cabeça da criança explodiu no momento do impacto, deixando vísceras cranianas e fluidos por toda a parede. O vídeo então ficou preto. Tremendo, eu me forcei a ver o último. Então, eu cliquei no porquê.avi. Antes do vídeo ser reproduzido, notei que estava em arquivo modificado na última hora. Quase cego pelo medo, eu engoli em seco e abri meus olhos. Desta vez, era apenas a mulher. Nenhuma outra pessoa estava presente. Ela estava de costas para a câmera e foi falando em um tom demoníaco. Eu não me lembro exatamente, mas aqui está uma transcrição bem definida do que ela disse. Olá. Claramente agora você sabe que eu não sou a pessoa que você pensou que eu era. Eu sou uma mulher doente. Eu amo isso. Me faz tão feliz. Me faz feliz ver alguém morrer, especialmente pelas minhas mãos. Sei que você está assistindo isso, e eu sei que você está com medo. Os fantasmas de quem eu matei estão fervilhando em torno de você agora, dizendo-lhe para se afastar da tela, para salvar a si mesmo. Mas você ainda senta e assiste, esperando-se algum final feliz ou explicação razoável quanto aos eventos que você acabou de testemunhar. Não há efeitos especiais aqui. O que você viu foi real. Eu adoro assistir a esse filme. Você estava tão desesperado por amor. Você se apaixonou por uma serial killer. A mulher virou-se de imediato. Eu reconheci o rosto da minha esposa. Eu não poderia mesmo sentir a emoção neste momento. Eu não sabia o que pensar. Minha memória havia caído em pedaços. Eu não sabia onde estava ou o que tinha sido. Ou o que eu estava prestes a passar. Tudo na minha vida morreu quando eu vi os olhos uma vez felizes e borbulhantes da minha esposa se tornarem híspidos e sem emoção. Um sorriso rastejou em seu rosto que me fez tremer de mal-estar sobre a menor ideia disso. É bastante vergonhoso, eu realmente amei. Nós tivemos essa paixão. Lembra do riso? Eu fiz você se apaixonar por mim. Eu te enganei. Eu menti pra você. E quer saber a melhor parte? Eu sabia que você iria descobrir que eu não poderia manter o segredo para sempre. Eventualmente você encontraria a chave para o porão ou o cheiro se tornaria muito forte. Eventualmente a fundação decadente iria começar a derrubar a casa. E, eventualmente, você finalmente perceberia que meus filhos nunca tiveram leucemia ou que meu marido nunca me deixou. E sim, que eu os matei. E eles estão mais perto do que você pensa. Por que você acha que o porão cheira tão mal? Você pisou nos meus filhos e meu marido morto. Sente-se orgulho de si mesmo? Eu sei que você está vendo isso. Eu acabei de fazer esse vídeo. Eu sei o que você fez. Eu comecei a abanar a cabeça, temendo que eu sabia que estava prestes a acontecer. Um suor frio rastejou em cima de mim, quando eu estava pegando o celular e discando 190. De repente, eu senti 2 olhos na parte de trás da minha cabeça. Eu estava paralisado. Aqueles sons que você está ouvindo não são os tubos de ar. Vire-se. Eu lentamente me virei e congelei quando vi os olhos psicóticos da minha esposa. Ela começou a rir, então logo desmaiei. Eu não sei o que aconteceu depois disso.
Eu ouvi da polícia que as pessoas ouviram gritos vindos da minha casa durante a tentativa de assassinato e chamaram a polícia. Foi-me dito por médicos que fui violado com a ponta de uma chave de fenda e que ela colocou um bloco de gelo quente no meu colo. Eu estava amarrado em uma cadeira, a mesma que foi usada nos vídeos anteriores, e tudo foi gravado. Todos os vídeos estão agora sob custódia policial e eu me recuso a ver o meu. Minha esposa foi dada a pena de morte. Eu estava presente na execução. Suas últimas palavras foram para me dizer que ela nunca iria me deixar, que ela sempre sabia onde eu estava, que ela nunca iria desistir do meu assassinato e que ela nunca deixaria um trabalho inacabado. Ela tinha certeza que me dizia que me veria novamente, que ela ia mandar outro servo para terminar o trabalho. Ela terminou por me dizer que eu nunca estaria seguro. Nunca. Ela sobreviveu às primeiras 3 tentativas de injeção letal, mas morreu na 4ª. Ela estava sorrindo e ela sorriu como uma pequena colegial antes de morrer. Eu fui através de uma terapia extensa e anos mais tarde eu fui capaz de superar o meu trauma horrível que vi e experimentei. Eu ainda fazia 6 números no ano. Eu fiz uma boa rede de amigos e minha vida tem sido muito incrível. Eu me sinto realizado e bem-sucedido, algo que eu nunca senti antes. Agora eu estou confiante, tão confiante que de fato estou indo a um encontro hoje à noite. Um encontro com uma garota. Ela é bonita demais. Ela tem um cabelo longo, escuro e vibrante. Mas uma coisa interessante é que seus olhos são totalmente verdes.